Olá! No vídeo de hoje, iremos falar sobre isquemia e infarto. Esses conceitos são fundamentais para que possamos entender algumas patologias de grande relevância e que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar. Iremos abordar primeiramente a isquemia e em seguida o infarto, pois isso facilitará a nossa compreensão, visto que a isquemia é a causa do infarto. Então, vem com a gente para compreender melhor sobre esse tipo de patologia. Isquemia deriva do grego ischaimos, que significa detenção sanguínea e ocorre devido à interrupção do fluxo sanguíneo, como em casos de obstrução e congestão nos vasos, por exemplo. Assim, também se reduz a quantidade de sangue que chega aos tecidos e, consequentemente, a quantidade de oxigênio, desencadeando hipóxia e morte celular. As causas da isquemia podem ser divididas em causas mecânicas, como obstrução vascular por trombose ou embolia, espessamento da parede vascular com diminuição da luz por artrite, arteriosclerose, como por exemplo a aterosclerose já vista por aqui, ou compressão vascular por neoplasias, fragmentos ósseos, hematomas, abscessos e cicatrizes. E causas funcionais, como espasmo vascular por dor e frio, hipotensão, alteração da hemoglobina ou redistribuição sanguínea, como no sono durante a digestão devido à hiperemia gastrointestinal. A evolução das isquemias depende de alguns fatores, como a velocidade em que ocorre, lenta ou rápida, redução do calibre da artéria afetada, total ou parcial, vulnerabilidade do tecido e eficiência da circulação colateral, ou seja, se há a presença de algum suprimento sanguíneo próximo à área afetada. Assim, existem graus de gravidade, que variam desde isquemia leve, como no caso da diminuição do fluxo sanguíneo cerebral em decorrência da hiperemia no sistema digestório durante a digestão, e graus mais intensos de isquemia, que causam degeneração, necrose, atrofia e fibrose, como por exemplo, atrofia cerebral resultante de um acidente vascular cerebral, AVC isquêmico, e também aos quadros mais graves, que levam ao infarto branco, hemorrágico e gangrena, como no infarto agudo do miocárdio e infarto intestinal, respectivamente. Compreendido o conceito de isquemia e suas consequências, abordaremos agora o conceito de infarto de forma geral. Vamos lá? Infarto é uma área de necrose, ou seja, morte celular, que se instala após uma isquemia. Assim, o infarto pode ser dividido em dois tipos conforme sua etiologia e são classificados em infarto branco ou anêmico. É uma área de necrose de coagulação causada devido a oclusões arteriais, que provocam hipóxia e morte das células do local afetado, em órgãos com circulação terminal, como os rins, o baço, o coração e o cérebro. A área afetada fica mais clara, branca ou anêmica, pois não há circulação arterial colateral, ou esta é insuficiente. E infarto vermelho ou hemorrágico, que consiste em uma área de necrose edematosa e hemorrágica, também ocasionada por hipóxia letal local, porém ocorre devido à obstrução arterial ou venosa, e a área afetada fica vermelha devido à hemorragia. Geralmente ocorre em órgãos com tecido frouxo, como pulmões, intestino, ovário e testículo, ou com circulação arterial dupla, como pulmões, ou com circulação colateral, como o intestino. A obstrução venosa, causa mais comum de infarto vermelho, vista nas torções de vísceras, como no caso da torção ovariana, determina hipertensão vênulo-capilar, com edema, hemorragia e necrose. Os infartos vermelhos não são tão bem delimitados quanto os brancos, em virtude da infiltração de sangue do parênquima adjacente à necrose. Na maioria dos tecidos, o principal achado histológico associado aos infartos é a necrose coagulativa. Uma resposta inflamatória começa a se desenvolver ao longo da margem do infarto dentro de algumas horas e normalmente está bem definida em 1 ou 2 dias. Eventualmente, após a inflamação, segue-se o reparo, começando nas margens preservadas. Em alguns tecidos, pode ocorrer regeneração parenquimatosa na periferia do infarto, onde a arquitetura estromal subjacente foi poupada.
A maioria dos infartos, porém, é substituída por cicatriz. O cérebro é uma exceção a essas generalizações. A lesão do tecido isquêmico no sistema nervoso central resulta em necrose liquefativa. As consequências do infarto dependem da extensão da área acometida e do órgão atingido, ou seja, da vulnerabilidade intrínseca do tecido afetado, podendo ser com gravidade menor, por exemplo, no infarto esplênico, ou com a gravidade maior, por exemplo, no infarto do miocárdio, no infarto intestinal e no infarto cerebral. A variação da evolução do infarto é influenciada pela anatomia do suprimento vascular, pelo tempo de desenvolvimento da oclusão, pela vulnerabilidade intrínseca do tecido afetado à lesão isquêmica e pelo conteúdo de oxigênio no sangue. Vamos analisar cada um desses fatores separadamente. Anatomia do suprimento vascular. A presença ou ausência de um suprimento sanguíneo alternativo é o fator mais importante para determinar se a oclusão de um vaso individual causa dano. O suprimento duplo do pulmão pelas artérias pulmonares e brônquicas significa que a obstrução das arteríolas pulmonares não causa infarto pulmonar, a não ser que a circulação brônquica também esteja comprometida. Da mesma forma, o fígado, que recebe sangue da artéria hepática e da veia porta, a mão e o antebraço, com seu suprimento arterial radial e ulnar paralelo, são resistentes ao infarto. Em contrapartida, o rim e o baço têm circulações terminais, e a obstrução arterial geralmente leva ao infarto nesses tecidos. Velocidade da oclusão. O lento desenvolvimento das oclusões tem menor probabilidade de causar infarto, pois há tempo para o desenvolvimento de suprimentos sanguíneos colaterais. Por exemplo, pequenas anastomoses arteriolares, que normalmente têm fluxo sanguíneo mínimo, interconectam as três principais artérias coronárias. Se uma artéria coronária se oclui lentamente, por exemplo, por uma placa aterosclerótica, o fluxo nessa circulação colateral pode aumentar o suficiente para impedir o infarto, ainda que a artéria original se torne completamente ocluída. Vulnerabilidade tecidual à isquemia. Os neurônios sofrem dano irreversível quando privados de seu suprimento sanguíneo por apenas 3 a 4 minutos. As células miocárdicas, embora mais resistentes que os neurônios, ainda morrem após 20 a 30 minutos de isquemia. Em contrapartida, os fibroblastos no miocárdio permanecem viáveis após muitas horas de isquemia. Hipoxemia. É compreensível que o conteúdo de O2 do sangue anormalmente baixo, independentemente da causa, aumente a probabilidade e a extensão do infarto. Agora que finalizamos a compreensão dos nossos temas de hoje, trouxemos um dado bastante relevante no cenário da saúde pública, não só no nosso país, mas mundial, e que vai te mostrar a importância do tema que mostramos hoje. Segundo dados de 2019, divulgados pelo Ministério da Saúde, o infarto agudo do miocárdio é a maior causa de morbimortalidade no mundo. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos por ano sofrem infarto agudo no miocárdio, ocorrendo óbito em 30% desses casos. Por isso, é sempre importante destacar que medidas preventivas, além de cuidados de rotina em saúde, são fundamentais para a melhoria desses dados alarmantes. Cuide-se! Finalizamos por aqui, pessoal. Deixe seu comentário ou sua dúvida. Curta e compartilhe com outros colegas. Esse conteúdo foi feito para vocês. Obrigada e até a próxima!